Sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1. Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Se você precisar de ajuda, é só levantar a mão que vai cobrir até você. Daniel 6, versículo 1 em diante. Quero que você preste muita atenção nessa mensagem de hoje, porque certamente Deus ele vai abençoar você em nome de Jesus. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem por todo o reino. Glória a Deus. 120 satrapas, ou seja, pessoas que governassem, que administrassem as províncias do reino. E versículo 2 diz assim: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Glória a Deus, mesmo. Eram 120 nas províncias e 3 presidentes. E um deles, dos 3, era Daniel. E os satrapas, eles tinham que prestar conta a Daniel do que entrava, do que saía, dos impostos, de tudo. Meu querido, quando as pessoas observam e veem o que Deus está fazendo na nossa vida, é inevitável não levantar-se pessoas que têm inveja. É inevitável de pessoas quererem estar no teu lugar, querer ter o que você tem. Só que elas não querem seguir o caminho que você segue, mas elas querem. Elas querem se dar bem. Porém, só se dá bem aqueles que são fiéis, aqueles que permanecem na presença de Deus, que andam, procuram andar nos caminhos de Deus. No versículo 3 diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Glória a Deus. Daniel se distinguiu deles, ou seja, era diferente. A província aonde Daniel tomava conta foi a que mais prosperou, aonde o povo, o reino era tudo mais abençoado. Por quê? Daniel fazia as coisas com fidelidade. Daniel ele não aceitava suborno de ninguém. Amém? Era tudo ali devidamente escrito. E ele tinha um espírito excelente, ou seja, um espírito diferente. Você deve lembrar de Josué e Caleb. Deus viu que neles havia um espírito dele diferente. E o espírito de Daniel era diferente.
era um espírito de sinceridade. Ele era dirigido por Deus pelo Espírito Santo. Glória a Deus, Deus. O Espírito de Deus era quem guiava ele. E ele procurava fazer tudo como se estivesse fazendo do próprio Deus. Por isso era impossível de ele não ser abençoado, de ele não ter um resultado na vida dele. Tanto é que o rei queria já estabelecer sobre todo o reino, ou seja, era para ele governar tudo. Glória a Deus, Deus. No versículo 4 diz assim, ó: então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Diga glória a Deus. Pode glorificar. Louvado é o nome de Jesus. Está vendo? Os inimigos procuraram o quê? Algum erro, alguma falha. Mas acharam? Acharam? Por quê? Porque ele era o quê? Meu querido, quando a gente é fiel, nem Satanás consegue nos acusar de nada. Lembra de Jó? Jó era o quê? Um homem íntegro e fiel. Satanás procurava te acusar e não encontrava. Olha Daniel, caçaram, vasculharam a vida de Daniel pelo avesso e nada encontraram, culpa nenhuma, nada que manchasse a conduta de Daniel, porque ele era fiel. E como já diz a palavra de Deus, que o homem fiel será acumulado de bênçãos. E a bênção de Deus estava sobre Daniel. Se você permanecer fiel, meu querido, pode procurar sua vida, não vão conseguir te acusar de nada. Satanás não vai conseguir acusação contra você. E a bênção de Deus vai estar sobre você. Versículo 5: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, e nem não a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Glória a Deus, igreja. Olha só, nada, eles disseram, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Nunca a gente vai encontrar, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, se não achamos na lei dos homens, vamos caçar na lei de Deus, vamos caçar na palavra de Deus alguma coisa para acusar ele. Você pode não perceber, mas as pessoas aí fora ficam só de olho na nossa vida, fica caçando alguma coisa para querer nos acusar. Alguns até inventam algumas mentiras, mas a mentira não vai muito longe, né? Porque a verdade é que prevalece. Você pode acusar, se você fizer um tantinho assim, logo alguém vai dizer assim: mas tu não é crente?
Por que ela sabe que o que você está fazendo está errado? Porque ela conhece a palavra, ela não pratica, mas ela conhece. Ela já leu em algum canto que aquilo era errado, e como você errou, você não pode fazer, porque você é crente. Glória a Deus. Estamos observando. E nós temos de ser espelho. Daniel era um espelho. Daniel era um exemplo. Que as pessoas olhavam, imagina olhar para alguém e dizer: nunca vamos encontrar nada que acuse ele, a não ser que procuremos na lei, na palavra de Deus, né? Vamos dar uma caçada para ele, e nem aí acharam. Olha o versículo 6. Então estes presidentes, ou seja, os outros dois, e satrapas, foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Glória a Deus. Eles sabiam, descobriram que Daniel não podia adorar nenhum outro Deus a não ser o Deus vivo. Eles olharam que Daniel não poderia ficar na dependência de homem algum, só na dependência de Deus. E eles armaram durante 30 dias. Ninguém pode pedir nada a outro Deus. Ninguém, olha só, ninguém pode pedir nada a homem nenhum, a não ser a ti. Olha exemplo. Digamos que alguns de vocês sejam esse rei. Eu não vou colocar como rei, porque rei só Deus. Mas digamos que um de vocês seja esse rei, e você põe um decreto que ninguém pode pedir nada a outra pessoa, só você. É como se você fosse o Deus da terra. Agora imagina eu estar perto de você. Você está passando por uma situação difícil. Eu posso te ajudar, mas você não pode pedir nada a mim. Você tem que pedir um outro lá dentro. Imagina. Imagina você precisar de uma oração e nenhum obreiro poder orar por você, nem o meu filho, nem a pastora, só eu que tenho que orar. Só eu que posso te ajudar. Imagina só. Vocês estão compreendendo a gravidade da situação que puseram Daniel? Mas esqueceram que Daniel era o quê? Daniel era o quê? Fiel. Se esqueça disso. Daniel era o quê? Olha só o que diz aqui no versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, ou seja, interdita, e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Glória a Deus, igreja.
da lei do quê? Dos medos. Você tem medo? Cuidado, meu. Você sente medo? Satanás tem esse decreto: o medo. O medo impede que muitas pessoas sejam felizes. O medo impede que muitas pessoas se aproximem mais de Deus. O medo impede até que muitos sejam fiéis a Deus. O medo. E a lei era do quê? Versículo 9. Por esta causa, ó rei Dário, assinou a escritura interna. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Diga glória a Deus. Pode glorificar. Daniel era fiel 3 vezes, como ele costumava fazer. Daniel disse: nada vai impedir a minha comunhão com Deus. Sabe o que é interessante? Quando Daniel soube que assinara a lei, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Subiu para orar, ficou na janela. Daniel não se escondeu dentro de casa para orar, para ninguém não ver. Daniel foi para a janela, para que todos soubessem que ele só adorava a Deus. E mais ninguém, só a Deus. Tem muitas pessoas que são adoradores de placa de igreja, são adoradores de religião, adoradores de homens. Nós temos que ser adorador do Senhor. Ele foi para a janela aberta. Ou seja, quem quiser ver, que veja. Eu vou continuar servindo a Deus em tudo. Não tema nada não. Seja adorador do Senhor. Ele não se escondeu dentro de casa. Tem gente que, se perguntar para ela se ela é crente, sabe o que ela vai dizer? Não, eu só estou visitando a igreja. Só vou visitar. Ela fica escondendo Deus dela. Eu só vou assim, sabe? De vez em quando. É tão bom, sabe? Ouvir a palavra de Deus desprezando. Isso é desprezar. Quando alguém perguntar se ela é crente, ela tem que bater no peito e dizer assim: eu sirvo Deus vivo, aquele que pode todas as coisas. Esse é o meu Deus, glória a Deus, gente. É isso que ela tem que confessar. E tem muitos que não têm confessado isso.
ela teme a situação, ela teme a rejeição, ela teme que os amigos se afastem. Meu querido, eu já disse uma vez e volto a dizer: por mim pode se afastar todo mundo de mim, Deus não se afastando de mim é o que importa. Ao resto, se afastou de mim porque não é meu amigo, nunca foi. Nunca foi. Eu tenho que servir só a Deus e mais ninguém. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do intérprete real, lhe disseram: não assinaste o intérprete que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Glória a Deus. Os homens viram Daniel fazendo o quê? Para eles verem, estava o quê? Observando. Aonde, não acho que é assim, onde Daniel ia lá atrás, nas intocas. Deixa eu ver para onde ele vai agora. Só vou ver o que ele vai fazer agora. Aí Daniel entrou em casa. Aí fica todo mundo o quê? Olhando, só observando. Aí Daniel vai, aparece na janela, ele lá só olhando. Aí Daniel faz isso aqui, ó. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o meu Deus. Diga glória a Deus, igreja. Para todo mundo ver. Ah, meu querido, incomodou. Tem muita gente que fica incomodada porque a gente serve a Deus, que se incomoda com a nossa fidelidade com Deus, que se incomoda com a nossa adoração a Deus. E foram lá diante do rei: ó rei, o senhor assinou um decreto, é a lei dos medos, tem que pôr medo, e se não obedecer, você tem que ser jogado na cova dos leões. Ele disse: é verdade, eu falei, e não pode revogar. Eu acho que o rei pensava que eles iam pedir em favor de alguém, sabia, né? Mas não pode revogar, não. Eu assinei, decretei e não vou revogar, não. Versículo 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do intérprete que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Glória a Deus. Eles observaram que Daniel orava 3 vezes. A oração cutuca Satanás. Por isso que eu digo: crente que não ora não tem vitória, né? Quando uma pessoa ela é muito de oração, que ela está ali, ó, fervorosa na oração, se levanta logo um contra ela, 2, então não é? Parece que tudo desabando sobre ela. Ela diz: meu Deus, quanto mais eu oro, a assombração aparece. Lógico,
porque a oração é a chave da tua vitória. É a chave da tua vitória. E o inimigo não quer que você ore. O inimigo não quer que você vença. Então, gente, desde domingo passado, que eu, minha esposa e meu filho estamos aqui no altar, fazendo 3 orações por dia. Eita Deus, por Deus. 3. Dormindo aqui, ó. 3. Meia-noite, 3 da manhã e 6 da manhã. Todo dia. Todo dia. Aí sempre aparece um, para que isso? Uma oração só Deus já ouviu. A Bíblia diz que a gente tem necessidade de perseverança. Que é a obrigação a gente orar sem desanimar. Fala o que quiser falar. Entrava pelo ouvido, saía por outro. Aí no outro dia é que orava mais. Senhor, dá a resposta. Né? Alguns de vocês, 6 horas da manhã, estavam orando comigo junto pelo YouTube. Quem estava orando junto comigo pelo YouTube? Estava uma bênção, não foi? Eu vou continuar orando todo dia, 6 da manhã. Porque maravilhas Deus vai fazer. Gente, tá aqui. Ficaram observando. Olha só o versículo 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Glória a Deus, Deus. O rei, espera aí, eu estou querendo botar um camarada como cabeça e agora vem uma bomba dessa, né? E o rei ficou penalizado, sentiu pena de Daniel. Eu tenho que fazer alguma coisa. O rei passou o dia todo procurando na lei, né? Alguma coisa que inocentasse a Daniel daquelas acusações, mas não encontrou. Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum intérprete ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Glória a Deus. Foram lá fazer impressão que, ó, pode mudar não. Por quê? Eles sabiam que o rei queria abençoar Daniel e tentaram fazer o quê? De tudo para impedir. Posso falar uma coisa para você? Eita Deus, meu Deus. Posso mesmo? No teu trabalho, tem gente que sabe que o teu patrão quer te promover, que quer te abençoar, e não estão gostando, estão tentando atrapalhar. Estou dizendo essa, a Maria chegou agora. Você está entendendo? Se eu observo esse Daniel, que é do Zecilato, ele nem daqui é. Tem gente lá fazendo tudo.
você não chega lá na frente, mas você vai chegar. Porque quem vai te colocar lá na frente não é homens, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai te colocar lá na frente. Glória a Deus. Aí às vezes você é bobo, não consegue entender as perseguições, as lutas, as humilhações, as cutucadas para você sair do sério, né? Para chegar e dizer assim: olha, está vendo que ele não pode lá na frente? Olha como ele trata a gente, olha como ele age. Você quer que você vai chegar na frente? Olha que coisa maravilhosa, né? Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Glória a Deus. Você vai chamar Daniel só. Teu Deus, a quem tu continuamente serve, ou seja, a quem tu persevera em seguir, em ser fiel, que Ele te livre, que Ele te dê o livramento. Ninguém pode te livrar, não, Daniel. Em outras palavras, se Deus não te livrar, ninguém vai te livrar. Eita, Pai. Olha o versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Glória a Deus. Ainda de colocar Daniel na cova dos leões, ainda puseram uma pedra, porque assim, se ele conseguir escapar do leão, vai não sair, não tem saída. Vamos deixar ele sem saída? Você já deve ter olhado para a sua vida e ter olhado e dizer assim: meu Deus, eu não estou vendo uma saída. Puseram uma pedra lá, mas Deus vai mostrar a saída. Disse: eu não tenho dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Olha só isso aqui. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Glória a Deus. Você consegue entender isso? O rei que mandou jogar Daniel na cova dos leões, botou a pedra, pegou o anel e selou, tocou e está selado. Nada pode mudar a respeito de Daniel. Quando o rei saiu dali, Deus começou a agir em favor de Daniel. Fez o próprio rei jejuar em favor de Daniel. Pode glorificar. O próprio rei foi jejuar. Deus fez o rei jejuar e fazer vigília por Daniel, porque a Bíblia diz que dele fugiu o sono. Eita, Deus poderoso. Você pode mudar humanamente, mas espiritualmente muda. Gente,
você confiar em Deus, Deus ele move a mão em seu favor. Ele age. Ele traz a resposta para a sua vida. Aprenda uma coisa que eu vou te dizer agora. Tem gente que fica dizendo: o diabo roubou a minha bênção, o diabo impediu a minha bênção, a minha vitória. É ou não é? Está errado. Não. Primeiro, o diabo não pode roubar aquilo que Deus te deu. O diabo não pode impedir, ele pode até atrasar, mas ele nunca vai impedir aquilo que Deus determinou para acontecer na sua vida, porque vai acontecer. Pode glorificar, né? Louvado seja o nome de Jesus. O diabo pode até atrasar, mas impedir não vai impedir não. Não impede. Observe isso aqui, ó. No versículo 18, olha, versículo 19: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Glória a Deus, igreja. Qual é o exemplo? A gente sabe que o rei Dário era um rei pagão. Ele servia a outros deuses. Mas nesse dia ele orou, né? Porque ele jejuou em favor de Daniel. Por que ele foi no outro dia, de manhã, logo cedo, até a cova dos leões? Sabe por quê? Porque ele passou a acreditar no Deus de Daniel. Ele acreditava que o Deus de Daniel ia dar o livramento a Daniel. Sabe o que chama a atenção? Que quem jejuou por Daniel foi um incrédulo. E Deus deu a resposta. Agora imagine uma pessoa de Deus orando e jejuando. Eita Deus! Que bênção do Senhor! Olha só isso aqui. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ele disse: eu sou fiel, glória a Deus. Pode glorificar, eu sou fiel. Tá bom? Deus enviou anjo para a vida de quem é fiel. Deus envia. Se você permanecer fiel, Deus vai enviar um anjo. Eu fico imaginando Daniel lá na cova dos leões, os leões querendo atacar, e o anjo com uma espada de fogo lá. Não vem não, que eu derrubo. Não vem não. Aqui ninguém toca. Deus botou até o Satanás para jejuar para o Daniel.
os leões, ninguém vai comer hoje, fica todo mundo aí. Porque quem está aqui é Daniel. Ele é fiel. Satanás ele pode até tentar tragar a tua vida, tragar aquilo que é seu, destruir. Mas quando ele vai, ele encontra um anjo de Deus na sua frente. Aqui não, porque aqui é fiel. Não deixa. Não deixa tocar, não deixa te atingir. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. E Ele vai te socorrer, Ele vai te livrar, Ele vai mudar a história da sua vida. Ele vai. Tudo é possível. Você observa que Ele disse ao rei: Deus enviou o seu anjo. Eu sou fiel. Eu não peguei nem contra ele, nem contra você. Não peguei. Eu tenho consciência tranquila. Glória a Deus. E bom. Olha o versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Deus. Daniel creu em Deus, acreditou, esperou em Deus. Olha só, Deus me fez lembrar uma mensagem aqui muito forte. Daniel foi tirado o quê? Da cova. Se você for no livro de Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia diz que Deus fala a Ezequiel, no vale do ossos seco: ainda que aquele que esteja morto viverá, e se descer a cova, eu tiro de lá. Diga glória a Deus. Deus tira da cova. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a cova é para fazer o quê? Para fazer o quê, gente? Terra. Quem aqui trabalha com plantação, tem alguma roça e planta alguma coisa? Faz assim para mim. Glória a Deus. Quando você vai plantar alguma coisa, você tem que fazer o quê? O buraco é o quê? Quem trabalha na roça chama o quê? De copa, vai lá para enterrar. Pensavam que ele estava enterrando Daniel. Pelo contrário, estava plantando Daniel para ele dar frutos. Diga a glória a Deus. Para ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. Glória a Deus, Cristo. Então você não deve se preocupar com quem está se levantando contra você, com quem está te perseguindo. Isso é prova que você está no caminho certo, que você está agradando a Deus, está mexendo com o diabo. Siga o seu caminho, permaneça fiel, que você verá a bênção de Deus acontecer na sua vida. Glória a Deus, gente. Aí aqui diz aqui, ó, versículo 24: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Diga glória a Deus.
Quem se levanta contra você, contra quem é fiel, o que acontece? O inimigo devora até os ossos. Fica palpitando os dentes com os ossos. Né? E tu está preocupado com o que mesmo? Com fulano que fez cara feia para você. Oxi, o cara deve estar com fome. Porque cara feia para mim é fome. No meu caso é porque eu sou feio mesmo. Cara feia. Meu querido, se preocupe com nada não. Ah, bispo, estão me desejando mal. Deixa eu desejar. Olha o fim deles. Olha o fim deles. Prepararam, armaram, e eles é quem está aí. E Daniel, olha só o que diz aqui, versículo 25, olha o fim de Daniel. Então, o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Diga glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Qual foi o decreto do rei? Que era pagão, que era incrédulo? Ninguém adore outro Deus a não ser o Deus de Daniel, porque Ele é Deus, Ele é quem livra, é Ele que dá o livramento. Esse é o Deus a qual nós servimos. É Ele que dá o livramento, é Ele quem faz as maravilhas nos céus e na terra. O nosso Deus, igreja, é o Deus de livramento, é o Deus que livra, é o Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Nós vamos participar